E aí, pessoal, quem está no dia a dia do desenvolvimento web sabe muito bem, gerenciar banco de dados é tarefa constante. E olha, existe uma ferramenta que simplesmente transforma essa rotina, o PHP Para quem já ouviu falar, mas nunca parou para explorar de verdade, ou para quem está começando agora, pode ficar tranquilo. A gente vai desvendar juntos todo o poder que tem aqui. Bora mergulhar nisso? E, para começar, eu acho essa analogia simplesmente perfeita. Pensa comigo. O banco de dados MySQL é o motor, sabe? O coração pulsante de qualquer aplicação. O PHP então, é o nosso painel de controle. É a janela que dá acesso visual e total a esse coração, de um jeito fácil e intuitivo. É uma forma muito poderosa de entender o que essa ferramenta realmente significa. Certo, então vamos direto ao ponto. Saindo um pouco da metáfora, o que é, na prática, o PHP Basicamente, ele funciona como uma verdadeira central de comando para tudo que envolve seus bancos de dados MySQL. E o melhor, sem precisar ser um mestre das linhas de comando. A definição oficial é essa aí, bem direta. É uma aplicação que roda lá no servidor, mas que a gente acessa pelo navegador, como se fosse um site normal. E o principal, é gratuita e de código aberto, ou seja, feita e mantida pela própria comunidade de desenvolvedores. E o resultado é ter poder total sobre o MySQL na palma da mão. Agora, o pulo do gato, a grande sacada, é justamente essa transformação do jeito de trabalhar. Imagina lá no terminal, para criar um banco seria na unha, Create Database Meu Projeto. Para inserir um usuário, mais código. Insert into usuários nome, e-mail, values, maria@email.com. Com o PHP tudo isso vira clique. Para criar uma tabela é só preencher um formulário visual. Para inserir dados, abre uma tela de inserção. A ferramenta gera o SQL por trás dos panos, o que economiza um tempo absurdo e, claro, evita aqueles errinhos de sintaxe que dão uma dor de cabeça danada. Tá, mas por que essa ferramenta se tornou tão indispensável? Não é só por ser mais fácil, não. Existe um conjunto de vantagens que faz dela a queridinha de milhares de desenvolvedores, tanto de quem está começando quanto da galera mais experiente. E os motivos estão todos aqui. A interface é limpa, super intuitiva, a instalação, na maioria dos casos, é só jogar os arquivos na pasta certa do servidor e pronto. Dá para pular de um banco de dados para o outro com um clique e o melhor de tudo, se precisar fazer aquela consulta super complexa com vários joins, por exemplo, ele tem uma janela de SQL para a gente escrever o código na mão. Ou seja, ele junta o melhor dos dois mundos, a facilidade do visual com todo o poder do código. E essa comparação aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. De um lado, o terminal, aquela tela preta, onde um ponto e vírgula esquecido pode virar um problemão. Do outro, o PHP onde as tabelas e os dados aparecem todos organizadinhos e cada ação é guiada por um botão, por um menu. Para quem está aprendendo, a diferença é simplesmente brutal. Ok, vamos para a parte mais prática então. Como é que a ferramenta se organiza? Entender a interface é o primeiro passo para dominar um negócio. Ela é dividida em 3 áreas principais, que assim que a gente entende, a navegação fica muito lógica. Do lado esquerdo, a gente tem o painel de navegação. Pensa nele como se fosse o índice de um livro ou um explorador de arquivos. Ali ficam listados todos os bancos de dados do servidor. Clicou no sinal de mais ao lado de um banco, ele expande e mostra todas as tabelas que estão dentro dele. É sempre o ponto de partida, o nosso mapa para navegar pela estrutura dos dados. Lá no topo da tela fica o menu principal. Essa é a nossa caixa de ferramentas para as ações mais importantes, as ações globais. É aqui que a gente encontra a aba SQL, para rodar nossas próprias consultas direto no banco. A aba Importar serve para trazer dados de um arquivo de backup. E a Exportar faz o contrário. Cria um arquivo .SQL para a gente guardar ou migrar ao banco. As tarefas essenciais estão sempre ali a um clique de distância. E, finalmente, aquele espaço grandão no centro é a nossa área de trabalho principal. Tudo que a gente seleciona no painel lateral vai aparecer aqui. Clicou numa tabela de usuários? Os registros vão aparecer aqui, bonitinho, como numa planilha. Fez uma busca por clientes de uma cidade específica? Os resultados vão ser exibidos bem aqui. É o nosso palco principal, onde a mágica do gerenciamento de dados realmente acontece. Então, para a gente amarrar tudo isso, qual é a grande conclusão? O PHP é, de fato, a ponte perfeita para acessar todo o poder do MySQL. Ele basicamente democratiza o acesso ao gerenciamento de bancos de dados. E aqui vai a lição mais importante de todas, uma dica de ouro.
O PHP-MyAdmin é um facilitador incrível, mas ele não substitui o conhecimento fundamental. Entender a linguagem SQL, saber o que um select ou um update estão fazendo por trás dos panos, é isso que forma um profissional completo de verdade. Então usem a ferramenta para agilizar o trabalho, mas nunca, nunca deixem de estudar o fundamento. E com isso a gente fecha essa análise sobre o PHP-MyAdmin, uma ferramenta que eu considero essencial no cinto de utilidades de qualquer dev web. Se este conteúdo foi útil, aquele apoio com curtidas e compartilhamentos é sempre muito bem-vindo. Mas o mais importante é a nossa conversa. Que outro tópico técnico merece ser o nosso próximo alvo por aqui? Deixem as sugestões nos comentários. Sigam o canal para não perder nada, porque isso motiva demais a gente a criar cada vez mais conteúdo. Até a próxima!